Salve nessa flamenguista, eu já começo com notícia importante pra você. O Mengão vai enfrentar o Racing amanhã e nós não teremos o zagueiro Léo Ortiz disponível para o jogo de quarta-feira. Não teremos Léo Ortiz disponível. Com isso, quem ganha a vaga de titular é bem provável que seja o Danilo. E quem entra para poder compor o elenco é o moleque da base Iago. Sim, aquele mesmo moleque que fez o gol de cabeça no último segundo contra o Barcelona e também marcou o gol de cavadinha, aquele gol de pênalti lá na hora dos pênaltis. Então, esse moleque é um moleque muito promissor, ele tá aparecendo num momento muito importante e ele já está até sendo sondado por times da Europa, como por exemplo o Everton, um time de primeira divisão da Premier League. Então, assim, né? Já tá para observar que o moleque aí promete e tá sendo observado por clubes da Europa. E com isso ele vai ganhar esse espaço para poder atuar no jogo, assim, atuar não, né? Pelo menos compor elenco, porque é bem provável que o Danilo vai ser o titular e que não será substituído. E o Flamengo vai ter algumas alterações para esse jogo especial contra o Racing. Esse foi o time titular do Flamengo contra o Palmeiras. Nós tivemos aqui o Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, que foi substituído, Léo Pereira, Emerson Royal, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Eu tô um pouco rouco ainda por causa desse jogo, meu caro amigo, porque o que eu gritei lá, ele não tá escrito. Mas com isso, o Flamengo vai ter algumas alterações, meu caro amigo. O Flamengo não vai repetir esse time titular, até porque a gente sabe que o Léo Ortiz não vai estar, mas nós teremos algumas mudanças e que precisa ser feito, porque o time, apesar de ter jogado bem, tem peças ali que precisam ser substituídas. Nós vamos falar disso exatamente agora. Vamos lá. Vamos montar o time da provável escalação do Flamengo. No gol, sem nenhuma surpresa, nós teremos o Rossi, né? O Rossi vai ser o nosso goleiro paredão que tá vindo muito bem. Acredito que para a lateral esquerda vai ser a mesma coisa. Continuará sendo o Alexandro. Acredito que Felipe Luiz já tomou a decisão. Alexandro, quando estiver bem, não vai ter espaço nem para Ayrton Lucas e nem para Matias Vinha. E, cara, sinceramente, Alexandro tá jogando muito bem. É uma pena que já esteja numa idade um pouco mais avançada e que não consiga jogar todos os jogos, né? Ou pelo menos a grande parte deles. Mas na zaga, então aqui nós teremos não teremos Léo Ortiz, mas nós teremos o zagueiro Danilo para poder entrar na vaga do Léo Ortiz e nós teremos o Léo Pereira, meu amigo Léo Pereira. Que temporada está fazendo o Léo Pereira, nosso zagueiro, meu irmão? Cadê ele aqui que até sumiu o Léo Pereira? E aqui nós teremos o Léo Pereira para poder formar a zaga junto com o Danilo. Léo Pereira que compõe a zaga com o Danilo. Já na lateral direita, eu sempre falo que o Varela é melhor do que o Emerson Royal. Porém, o Felipe Luiz, com certeza ele é o treinador e ele observa muitos jogadores de perto e provavelmente, cara, o Emerson Royal tá treinando mais, tá treinando melhor. E Emerson Royal nos jogos não vem jogando mal. Não vem jogando mal. Porém, eu sempre digo que prefiro o Varela, mas é bem provável que Felipe Luiz comece com Emerson Royal. Também não me surpreenderia se ele começasse com Varela, tá? Tivesse poupando Varela para poder jogar Libertadores. Também não me surpreenderia. Mas acredito que essa será a defesa do Flamengo. Alexandro, Léo Pereira, Danilo e Emerson Royal e o Rossi no gol. Já para volante também nós teremos umas mudanças aqui. Sim, nós teremos suas mudanças. Cara, eu acredito que Felipe Luiz não vai abrir mão do Jorginho. O Jorginho é imprescindível para o Flamengo hoje em dia, na vaga de volante. E acredito que Eric Pulgar será a dupla do Jorginho, cara. Por mais que Saúl esteja jogando bem, o Flamengo vai vir pra cima com tudo. O Flamengo vai vir pra cima com tudo e vai precisar de alguém para poder compor essa defesa aqui. Vai precisar de alguém que fique um pouco mais guardando a posição, porque o Saúl costuma subir um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de liberdade lá na frente. Mas acredito que como o time do Flamengo já vai ser um time muito ofensivo, já é um time muito ofensivo, e Eric Pulgar, quando tá bem, irmão, é um baita de um volante. Acredito que a dupla vai ser titular pro Felipe Luiz, vai ser Eric Pulgar, e até pela questão de hierarquia também, né? Por mais que Saúl entre bem, acredito que ele vai ficar segurando aqui e guardando a questão de revezamento. Pode ser que Eric Pulgar não vai jogar o tempo todo, mas acredito que Eric Pulgar inicie o jogo de titular. Essa, na minha visão aqui, é a visão mais coerente. Chegamos ao setor mais, que eu posso dizer, problemático do Flamengo atualmente, cara. Everton Cebolinha tá machucado. Everton Cebolinha era o jogador que substituiria Samuel Lino aqui na ponta esquerda. E nós não temos um ponta esquerda de ofício no momento. Só que o Samuel Lino não está rendendo. Samuel Lino não está jogando futebol, cara. Com isso, eu acredito que haverá mudanças para a ponta esquerda.
Não é o Cebolinha, não é o Alacian, porque o Alacian deve estar fora dos planos de Filipe Luís, depois de ter feito aqueles jogos horríveis, onde ele foi expulso e depois ter se envolvido em polêmica na noitada. Enfim, acredito que o Alacian também não vai ter mais oportunidades nessa temporada, não. Eu acho que eu ficaria surpreso se ele entrasse em algum jogo de titular nessa temporada. Cara, eu acredito, nós vamos falar dessa variação depois, mas eu acredito que para o meio aqui, a Arrascaeta, com certeza. Na ponta direita, acredito que vai ser o Luiz Araújo, que tá jogando muito bem. Luiz Araújo, que tem entrado muito bem, tem jogado muito bem. E, cara, para ser o titular absoluto aqui, vai ser o Pedro. Então, nos resta a ponta esquerda. O Carrascal é um meia de ofício, né? Assim, igual a Arrascaeta. Eu não acredito que ele vá fazer uma ponta esquerda aqui, cara. Eu não acredito que ele possa fazer uma ponta esquerda. Para jogar nas pontas também, nós temos o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata é um jogador que também joga pela ponta. E não faz sentido você tirar o Luiz Araújo, que é um jogador que está jogando bem na sua posição, para poder tampar o buraco de outra posição, onde você vai simplesmente tirar um lado que está funcionando para poder tentar ajudar o outro lado que não esteja. Então, acredito que possa vir aqui Plata. Possa vir um Plata aqui, ou a Arrascaeta mesmo por aqui, e o Plata, assim, tipo, ficando mais caminhando por aqui, e o Arrascaeta mais solto, como se fosse uma espécie de líbero, até porque o Arrascaeta já tem essa liberdade. No jogo contra o Palmeiras, a gente reparava, o Arrascaeta vinha aqui embaixo buscar a bola. O Arrascaeta vinha aqui construindo. Tanto que funcionou. Aí o Pedro chegou e deu um passe para ele e conseguiu sair um pouco mais à frente no gol. Mas o time do Racing não é um time que vai jogar igual o Palmeiras. O Palmeiras é um time que é ofensivo. O Racing eu tenho absoluta certeza que o Racing vai jogar por uma bola e vai tentar explorar uma das deficiências do Flamengo, que é aquela deficiência da bola nas costas. Eu tenho quase certeza que eles vão usar a mesma estratégia do Estudiantes. Vão catimbar o jogo, vão tentar segurar o placar ao máximo para não tomar gols, porque eles sabem que se o Flamengo fizer um, fizer dois, vai abrir a porteira, e aí eles vão ter que sair muito no jogo na Argentina. Então, acredito que o Racing vai tentar catimbar esse jogo muito. E o Filipe Luís tem que ficar esperto nisso. Porque a catimba argentina, meu amigo, eles vão tentar forçar o psicológico do Flamengo, vão tentar provocar jogador, vão tentar amarelar alguém, vão tentar tirar alguém desse jogo aqui. É certo que eles vão fazer isso. Então, acredito que pode ficar tendo essa troca de posição entre Arrascaeta e Plata. Porque o Flamengo vai precisar de muita velocidade nesse jogo. Vai precisar de jogadores que façam jogadas individuais. O Carrascal é um jogador que também tem essa qualidade. É óbvio que ele não vai tirar o Arrascaeta para poder botar ele. Mas eu também não sei se ele pode adaptar o Carrascal em uma dessas posições aqui. Isso a gente está pensando em questão de variação do time do Flamengo, entendeu? Pensando nessas variações, pode acontecer isso. Mas uma outra possibilidade que a galera esquece, uma outra possibilidade, que seria essa daqui, ó. Você acha loucura se tivesse Bruno Henrique aqui na ponta esquerda? Eu não acho, porque o Bruno Henrique, óbvio, né, que a gente tá falando de um Bruno Henrique de 5 anos atrás. Quando chegou no Flamengo, ele jogava pela ponta. Ele não era centroavante. Ele foi adaptado algumas vezes como centroavante ao decorrer do tempo. Algumas vezes ele jogou no lugar do Pedro, no caso, né? Então, acredito eu que o Filipe Luís não vai mexer no Pedro. Principalmente depois do último jogo do Pedro contra o Palmeiras, que foi um jogo, foi um dos melhores, acho que foi um dos melhores não, foi o melhor jogo do Pedro, foi o melhor jogo do Arrascaeta, entendeu? Foi o melhor jogo de muita gente aqui, cara, porque foi contra o adversário dificílimo, foi um adversário mais forte do Brasil. O adversário mais forte do Brasil e da Libertadores, que é o Palmeiras. Só que a gente sabe que no futebol, cada jogo é um jogo, cada partida ela é diferente, não é a mesma coisa. Então, assim, pensando em questão de variação, cara, se a gente for pegar aqui, não me surpreenderia se Filipe Luís começasse com o Bruno Henrique na ponta. Não me surpreenderia. Mas eu também penso numa seguinte questão. Se ele for colocar um jogador aqui, que caso de ponta, ele poderia também utilizar, não sei, cara, eu já vi que o próprio Saul, eu já vi dizer que o próprio Saul é um jogador que corre em todos os setores do meio campo, então se o Saul aparecesse aqui em cima, eu não me surpreenderia. Eu falei, cara, loucura, talvez, mas seria algo até aceitável.
Seria algo aceitável, mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha, entendeu? Eu quero saber de você. Que você acha que seria loucura botar o Saul no meio campo? Você acha que seria loucura o Flamengo jogar com 3 volantes e 2 meio-campistas? E aí? Saul, Pulgar e Jorginho. Ao invés de a gente ter um ponto aqui, abriria o Arrascaeta por aqui, ó. 3 volantes. Aí seria o 3-2-1. Não, seria, na verdade, seria o 4-3-2-1. No caso, a gente não teria 3 meio campo. A gente teria 3 volantes. Você acha que seria loucura? Não sei, mas seria um time muito defensivo. Talvez esse time pode ser no jogo de volta da Libertadores. Porque aí, caso o Flamengo vença por mais 3 gols, se tiver 3 volantes no jogo de volta, pode ser uma possibilidade. Tiver aqui assim, ó, um jogador mais adiantado aqui, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E eu, sinceramente, acho até interessante essa ideia. É uma variação interessante que o Flamengo pode testar numa situação onde vai jogar no contra-ataque. Porque tem jogadores de velocidade aqui, explorando a velocidade aqui do Luiz Araújo, ou tentando encaixar a bola pro Pedro. É um plano de jogo que funciona. Mas acredito que para o jogo de amanhã vai ser essa formação aqui, cara. Pode ser que seja essa formação aqui. Porque Samuel Lino titular... Eu, sinceramente, o Samuel Lino titular aqui vai me surpreender um pouco. Porque ele tá muito mal. Ele tá muito mal. Só que a gente não tem outro ponta. Não temos outro ponta. Não adianta... Eu penso assim, cara, será que o Felipe Luiz pode conversar com o cara pra ele poder melhorar? Pode, mas aí, se não tiver rendendo, não tem o que fazer. Se o cara só não tiver conseguindo jogar, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Pá, mas pô, vou conversar com ele pra poder melhorar. Mas e aí? Se não render, não rende, cara. Não tem o que fazer. Então... acredito eu que esse pode ser o time titular do Flamengo. Pensando em variação aqui, variações seriam variações comuns, no caso, né? Tipo, o Varela entrando no lugar do Emerson Real, ou Ayrton Lucas entrando no lugar do Alexandro. Essas, acredito que sejam as variações mais comuns. Ou o próprio Saul também entrando aqui no lugar de um dos volantes. Essas serão as substituições padrão que a gente sabe. Ah, e claro, né? O Plata com certeza vai entrar também no segundo tempo para poder compor aqui. Ou pode ser que Plata comece como titular também em algum setor do meio campo aqui. Não me surpreenderia também, entendeu? Mas pensando no jogo em si, não me desagrada isso aqui, tá? O Arrascaeta seria uma espécie de líbero, até porque o time do Flamengo, se jogar compacto aqui, fica tranquilão. Trocando posição, a Arrascal pra cá, o Arrascaeta caminhando pra cá, seria tranquilão. Seria, pra mim, seria algo extremamente aceitável. No caso aqui, pegaria o Arrascaeta caminhando pra frente, né? E o Carrascal trocando posição com ele. É algo como que eu aceitaria de boa, veria normal, entendeu? Mas aí, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa seria a melhor formação para o Flamengo? Qual dupla de volante você escalaria? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e aproveita e já se inscreve no canal e deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos relacionados ao Flamengo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!